Se tem uma coisa que eu espero que aconteça no Santos, é uma virada de chave, tá ligado? Eu não sei se essa virada de chave vai vir com SAF, com investidores milionários querendo se aproveitar da imagem do Neymar, se vai ser com o próprio Neymar conseguindo jogar mais de 10 jogos seguidos e, porra, voltando ao prime dele, eu não sei o que vai ser. Mas não há nada que eu espere mais hoje, que eu deseje mais hoje no mundo do futebol do que o Santos ter uma virada de chave e voltar a, pelo menos, me fazer um pouco feliz, tá ligado? Só de não brigar contra o rebaixamento já seria bom, tá ligado? Mas por que que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai ver viradas inacreditáveis de futebol. Lá do Fute 11v11, ou 11 vs 11, no novo canal, eu achei aleatoriamente aqui. Eu vi esse vídeo nos recomendados, da home do YouTube me recomendou, não sei porquê. Mas eu dei uma olhada no canal dele e eu vi que tem alguns vídeos com uma temática que parece ser muito maneirinha, mano. E as thumbs também me chamaram a atenção, querendo ou não. Então, eu decidi trazer isso aqui. O tema eu acho que é muito pertinente, né? Viradas de futebol sempre é algo maneiro de se assistir, exceto quando é contra o seu time, que aí realmente pô, aí é tenho traumas. Mas enfim, bora lá. Sabe quando você tá vendo uma partida e simplesmente não acredita no que acabou de ver? Então se liga porque aqui eu separei Direto. 6 das melhores Todo jogo do viradas que Santos nós eu me tivemos nos espanto com a últimos anos. ruindade. Só partida de alto nível que eu tenho certeza que você ficou com aquela exata sensação enquanto assistia ao vivo. Lembrando que isso aqui não vai ser um top 6. Então a melhor partida pode estar já no início ou no final. Como só tem virada Ok. sinistra aqui, mano, eu não consegui fazer um ranking de qual é melhor e qual é pior. Essa eu vou deixar pra Justo. vocês aí nos comentários, ok? Sem mais delongas, vamos começar com uma que parece que é recente, mas já faz mais de 10 anos, mano. E eu tô falando do tão famoso minuto 93. Real Madrid O contra Atlético de do Madrid 4 a na 1? final da Champions League. O ano era 2014, mais especificamente dia 24 de maio. E cara, era plena final de Champions League e o jogo estava todo a favor do Atlético de Madrid, que finalmente iria conquistar a sua primeira Champions. Tava tudo dando certo pros caras, mano. Simeone já tava fazendo ali o seu clássico marque recua, que quem conhece o cara sabe, mano. Ele abriu o placar e metia logo duas linhas de 5 que, irmão, parada dava O tão... Simeone é um óbvio e claro fã de Fábio Carille. Carille agora que está no Vitória. Boa sorte aos torcedores do Vitória, hein? certo que essa foi a maneira que ele conseguiu encontrar de parar o Tri MSN no futuro, já que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona do Tri MSN na Champions League. Claro que não naquele ano que o Barça ganhou, mas no ano seguinte eles conseguiram essa façanha. Voltando pro jogo, que é o que interessa, a decisão tava bem aberta, mano. Os dois times estavam jogando bem e criando as suas oportunidades. Até que o Godin abriu o placar aos 36 minutos e uma confusão bizarra na área ali, cara, que a bola acabou sobrando pra ele e ele Pô, conseguiu realmente empurrar bizarro. de cabeça. O Cacilhas quase chegou nessa bola, mas a gente sabe que o quase não entra pra história. E aí, cara, esquece, irmão. Simeone ativou o protocolo, não vai subir ninguém e o campo virou um ringue de luta. E eu tô falando sério, mano, o jogo parecia Libertadores. Pra vocês terem noção, foram 12 cartões amarelos nessa partida. Caralho. 5 para o Real e 7 para o Atlético. Mas o Simeone não tava preparado pra famosa levantada de sobrancelha do Ancelotti. Que, É rapaziada, verdade, era vamos combinar, Ancelotti, né? Verdade, verdade. Porque teve as 3 do Zidane depois, mas em 14 ainda era Ancelotti. Que loucura. Tem Que um cara que loucura, tem mano. partidas bizarras na carreira, é o velho italiano. E eu te garanto que nem ele sabe explicar como isso aconteceu tantas vezes com ele, cara. É uma mística mesmo. E aí o Atlético tava dominando a partida, bem no estilo que eles queriam manter o jogo. Até que aí, irmão, minuto 93. Aí vem escanteio Sérgio para o Real Ramos. Madrid. Só faltavam Puta 2 que pariu. minutos pra Querendo acabar o estragar jogo. 2 minutos separado do Atlético de a Madrid felicidade da sua primeira Champions League. da galera Que coisa do melhor outro que lado de isso? É a Madrid. sua primeira Champions e ainda ganhando em cima de um rival? Pena que isso aí foi só uma realidade alternativa, né? Porque o que aconteceu de verdade, você vai ver agora. Escanteio para o Real Madrid, Modric vai na bola e joga esse cruzamento, irmão. Parece que ele fez com a mão, na cabeça do Sérgio Ramos. Que, cara, isso aqui O não Sérgio é Ramos é bizarro, né? Saiu que nem um chute. E o Courtois, irmão, que naquela época era goleiro do Atlético. É verdade, não o Courtois era teve chance. Sérgio goleiro do Ramos Atlético. consegue empatar Que o depois jogo foi e pro naquele Real, momento teve já a tinha se plaquinha, tornado a uma estátua lenda do dele Real Madrid. lá Cara, eu fico imaginando o que passava na destroçada cabeça pelos dos torcedores do torcedores. Atlético nessa hora, velho. Eram só 2 minutos, cara. Porque o Sérgio Ramos deve ser odiado por lá, é brincadeira. E aí, irmão, Papo reto. depois disso, o carro passou na prorrogação. Aí Gareth foi Bale 4 a 1, ampliou para moleque. 2 a 1. Que Marcelo loucura. complementou para 3 Os caras não meteram Cristiano Ronaldo fechou 2 o gols caixão em para 90 minutos 4 a pra 1, meter 3 em garantindo assim a décima meia hora. taça de Champions League para o Real Madrid lá em 2014. E se tu já tá achando loucura, velho, calma que é só a
primeira virada do vídeo. Ainda faltam mais 4. Que 4 que, animal? Faltam 5 ainda, não sabe nem contar, pô. Agora voltando ainda mais no tempo para chegar à nossa próxima virada. Inglaterra contra Brasil em plena Copa 2 a do 1. Mundo. Esse jogo aqui virou um clássico por diversos motivos. E o que a galera menos lembra é que, além de tudo, foi de virada. O ano era 2002, o Brasil brigava pelo pentacampeonato em uma Copa onde o R9 tava botando tudo no bolso. Inclusive, tem um videozinho bem especial do Ronaldo Fenômeno que saiu essa semana aqui no canal, hein? Vou deixar aqui nos cards caso você queira assistir. Mas ainda falando do Fenômeno, cara, naquele jogo nada tava dando certo pra ele. Ele tentou finalizar de fora da área, tentou de dentro da área, tentava drible, nada tava funcionando. E olha que ele tava botando essa Copa no bolso. Só que naquela época o Brasil era tão apelão, mano, mas tão apelão que mesmo quando o Ronaldo tava mal, ainda tinha o Ronaldinho e o Rivaldo. Isso porque eu nem tô contando com o Roberto Carlos, Cafu e etc, né? Então, em um jogo ruim do nosso R9, a gente ainda podia contar com uma partida maravilhosa do nosso R10. A partida tava equilibrada, um clássico jogo de gigantes em Copa do Mundo. Até que Lúcio comete uma falha bizonha e Michael Owen abre o placar para os ingleses aos 23 minutos ainda, mano. E aí depois disso, mano, parece que o Brasil sentiu a pressão e não tava sabendo jogar atrás no placar. Era todo mundo tentando resolver de qualquer jeito, tá ligado? Saindo arrancando, dando chute de onde não devia, errando passe. Até que, mano, no finalzinho do primeiro tempo, o Ronaldinho faz uma jogada linda. Mas assim, linda mesmo. Ele vem arrancando, dá uma pedalada linda na frente do marcador e dá um passe na medida pro Rivaldo. Que esse aqui também, né, mano? Olha a finalização do monstro, velho. Pelo amor de Deus. Essa classificação aí ficou na conta do Ronaldinho, né? Assistência pro Rivaldo e o gol da virada de falta. O Brasil volta melhor. Loucura, e aos 50 minutos, falta para o Brasil. Aquela bolinha perfeita pra você levantar na área e seja o que Deus falta quiser. essa Mas aí, que cara, até hoje, né? Um dia inspirado no Ronaldinho Gaúcho, ele resolveu O Ronaldinho tem entrevista que ele fala que ele quis cruzar. Tem entrevista que ele fala que ele quis bater direto. Nem ele sabe o que ele quis fazer. Essa falta do Ronaldinho, essa coisa maravilhosa aqui em plena Copa do Mundo, vai ser relevante pra sempre, cara. Sempre que a gente falar do Brasil em Copas, esse gol vai ter que ser citado. Não, na campanha de 2002, pelo menos, esse gol aí é bizonho. Ele tava no dia dele, mano. Logo depois, o R10 ainda foi expulso. 7 minutos depois... É verdade, ele é expulso desse jogo. E, pô, vamos combinar que essa entrada aqui é bem questionável, né? Mas, como na época não tinha VAR, não adianta chorar. Nesse dia ele resolveu zerar o bingo, mano. Assistência, gol histórico e expulsão. Só faltou fazer gol contra, que graças a Deus ele não fez. O Brasil conseguiu segurar o placar e avançou para a semifinal, vencendo o jogo de virada. Agora, avançando no tempo e voltando para o presente, olha só, rapaz, se não é a MB aparecendo aqui de novo. Agora eu tô trazendo a boa pra vocês aqui, rapaziada. Como eu sei que você não é jogador de futebol e também não é milionário, você vai precisar aprender a investir o seu dinheiro. E a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Lá é o lugar perfeito para você que quer investir o seu dinheiro, mas não faz ideia de como começar, porque eles têm ativos de renda fixa, ou seja, antes mesmo de investir, você já vai saber quanto você vai ganhar e quando você vai ganhar. Então, com a renda fixa, você não fica a mercê do valor subir ou descer. A única coisa que você vai precisar é consultar o regulamento e ver o prazo de vencimento de cada investimento que você vai fazer. Mas, caso você já seja um investidor de longa data e tenha mais experiência, lá você também vai encontrar diversos ativos digitais, seja do Bitcoin a qualquer outra criptomoeda que você tenha interesse em adquirir. Então, mano, não perde tempo, porque é essencial aprender a investir o nosso dinheiro, porque é só assim que a gente pode garantir um futuro melhor morando aqui no Brasil, né? Então é só você apontar a câmera do seu celular. Isso aí tem um ponto de verdade. Que tá aparecendo aqui na tela agora, ou vir aqui no link na descrição desse vídeo. De qualquer maneira, você vai ser redirecionado direto pra lá para abrir a sua conta e começar a investir, certo? Recado dado, agora sim. Vamos voltar pro vídeo. Saindo da MB, mas ainda se mantendo no presente, mano. Benfica contra Barcelona na Champions League. Esse jogo aí foi foda. Esse jogo foi bizarro. Mal, e mesmo assim ser um jogaço. Então, esse aqui é o maior exemplo de que é que na real, o Barcelona desse ano foi o protagonista do quesito entretenimento, né? Você pode falar em futebol, em melhor futebol jogado e tal, o PSG, e aí eu concordo. Mas em entretenimento não teve ninguém que foi igual esse Barça, mano. Pô, a semifinal com a Inter, loucura. Esse jogo contra o Benfica, loucura. Quem foi que o Barça pega nas quartas? Quem que o Barça pega nas quartas que agora eu não lembro? Não foi o Benfica, ou foi? Acho que tinha sido outro time. Pô, não lembro, mano. Mas enfim. E fora os jogos de La Liga também, que foram uma loucura. A quantidade de virada que o Barça fez nessa temporada foi maluquice. Digno de um time do Hans Flick, tá ligado? Muito foda.
9 gols na mesma partida, cara. Um 5-4 pra ficar marcado na história da nova Champions. Ainda na fase de grupos, o Benfica recebia o Barcelona lá em verdade, Portugal. foi E na com fase 2 de minutos jogo, liga os donos ainda. da casa já abrem o placar, com Pavlidis marcando. E cara, 11 minutos depois, pênalti e o Lewandowski já empata o jogo para o Barça. 13 minutos de jogo e já tava 1-1. Só que, cara, o jogo tava tão louco que menos de 10 minutos depois, o Pavlidis coloca Papo reto, o Chelsea dá essa entrada não, né? Essa saída bizarra. Fechar o seu hat-trick, Loucura, olha mano. isso. Agora, de pênalti, ele amplia para 3-1. E detalhe, ainda eram só 30 minutos do primeiro tempo. Mas aí, ok, chega de loucuras no primeiro tempo. Vamos avançar pro segundo agora. Olha isso aqui, mano. 64 minutos de jogo, o goleiro do Benfica manda um tiro de meta todo torto. Papo reto, eu não lembrava dessa porra. O O Rafinha tava tão iluminado que ele tava fazendo gol até assim, moleque. Que parece que tudo dá certo pra você. bizarro, Então, eu também não sei porque isso ainda não me aconteceu. Mas o Rafinha sabe, cara. Porque a última temporada dele, mano, meu Deus do céu. Se ele tocasse na merda do cachorro dele, o bagulho virava ouro, irmão. Tava tudo dando certo pro cara. 3-2 no placar aos 64 minutos. Mas aí, mano... Cara, que loucura, velho. 4 minutos depois, mais um gol do Benfica. Agora sendo gol contra do Ronald Araújo. O Araújo é o Rafinha invertido, tá ligado? Se ele comprar um anão, tem risco do Essa anão temporada do crescer. Araújo O foi azarado desse bem... cara é 4-2 bem para o Benfica estranho, aos no mínimo. 68 minutos de jogo. Só que aí, mano, o Hansi Flick não tava nem aí pra nada. Ele não queria saber de perder, não. Começou a tirar lateral e botar atacante. E bom, ele teve seu prêmio, porque o time melhorou e cresceu nos minutos finais. Até que aos 78, pênalti para o Barça. Lewandowski não desperdiça, marcando mais uma vez e diminuindo o placar para 4-3. Mas, pô, o Barcelona ainda tava perdendo. 78 minutos de jogo, era só o Benfica segurar mais um pouquinho. Não, não vai não. Eric Garcia, que tinha acabado de entrar, marca o gol do empate aos 86 minutos. Cara, com uma assistência do Pedro. uma Esse aqui testaraça. rapaziada, pelo amor de Deus, o Pedro brincou de jogar bola essa temporada, mano. Que cara bom. Eu sou muito fã desse tipo de futebol, mano. Do cara baixinho, magrinho ali, que joga muita bola, que domina meio campo, que o forte dele não é o físico, é mais o passe e a visão de jogo, sabe? Esse é o estilo de jogador que eu mais gosto de assistir. E aí, mano, 4-4, pô, naquela altura do campeonato, tava perfeito. Empatando fora de casa, depois de estar perdendo por 4-2, tava ótimo pro Barça. Só que depois de uma loucura dentro da área do Barcelona e de um quase gol do Benfica, contra-ataque Saiu o gol do Rafinha, eu acho, né? Literalmente, Rafinha- nos últimos minutos do Rafinha jogo. num E aí, gás do cara, caralho no caiu final do a bola jogo, no pé moleque. de quem? Dele Que mesmo, bizarro. do Rafinha. E, moleque, olha Ainda isso, corta ele pra dentro e ainda faz o gol, praticamente foda-se. o campo todo do Acho que ele tinha a opção de alguém pra Benfica, passar e ele saiu tacou o avançando, foda-se mesmo. fazer o toque pro Leva, que tava Esse de mesmo. frente pro gol, Isso mesmo. mas ele nem quis saber, cara. Essa temporada ele Se ele tava perde bem também, fácil. seria uma Ele dá um pica, corte mas no ele fez, zagueiro então e foda-se. manda essa bola pro fundo do gol, virando o jogo no último minuto da partida, irmão. Benfica 4, Barcelona 5. Essa aqui, com certeza, foi uma das viradas mais loucas que eu vi nos últimos anos. Esse Barça nem ter chegado na final da Champions é triste. Como eles jogavam bola, pelo amor de Deus. Pô, Agora, a final era pra ser voltando ao PSG e tempo, Barça, falando mano. de Libertadores, Teoricamente o seria um Flamengo jogaço. contra River Plate em 2019. Essa E já final estamos aí chegando no também final, é- já que essa aqui já é a quarta virada do foda. vídeo. Mas antes, se esse vídeo aqui tá te entretendo, dá um like. Infelizmente se foi inscreve no canal. protagonizada Tamo nesse corre aí pra pelo chegar aos Gabigol, 100 inscritos, já cara. fora Tô do tentando Santos. manter Preferia que tivesse feito isso numa final de Libertadores pelo Santos. Mas não aconteceu, né? Fazer o quê? Que esse que você tá vendo aqui agora pareça fácil, cara. Eu te garanto que não é. Então, se você puder deixar aquele likezinho e se inscrever, vai ajudar muito aqui o canal pra que eu possa continuar fazendo e trazendo cada vez mais vídeos como esse, certo? Agora sim, vamos voltar. Inclusive, aí pra deixa eu ver se já deu like. Eu acho que sim. 2019. Aqui, cara, mesmo que você seja o Deixa eu- maior hater do Flamengo no mundo, no fundo, você reconhece que esse jogo foi bizarro. Você Não, não a é virada um jogo, é no fundo, maluquice, a gente pô. sabe que você não tava esperando aquele desfecho. Plena Se o final Gabigol da só Libertadores, tivesse um essa jogo foi a pelo primeira Flamengo final e fosse única esse do jogo, o Flamengo ele era disputava ídolo uma final há eterno, tá 38 ligado? anos. Loucura, E agora pô. tava lá, com um time excelente que jogava muita bola. Mas no outro lado tinha o River Plate, o atual campeão da competição. Pra você ter noção, cara, não tinha um jogador daquele elenco do Flamengo que tava naquele jogo que era nascido quando o Zico venceu a primeira Libertadores para o Flamengo lá em 1981. Então imagina a pressão pra esses caras, irmão. O time do Flamengo tava sofrendo pra jogar. Um calor bizarro lá em Lima, a marcação do River parecia que os caras estavam dopados. Não deixava nem respirar, irmão. Era muita pressão. Até que aos 14 minutos o Gerson e o Arão tem um bug mental ali, sabe? Sei lá o que aconteceu, velho. Os caras tiveram cãibra cerebral. Nenhum dos dois conseguiu cortar essa bola que sobrou. nos Um pés deixou do pro outro Borré que- e só mandou pro fundo do gol. E aí, ninguém cara, pegou. eu tenho certeza que geral achou que ia zedar o caldo pro Flamengo. Cara, o gol do Mas o Borré, jogo mano. continuou e o River era melhor na partida durante todo o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Flamengo cresce no jogo e conforme o tempo ia passando, os jogadores do River afrouxavam mais a marcação. Até porque isso é óbvio, né, cara? Ninguém aguenta uma marcação naquele ritmo que eles estavam fazendo e no calor que tava naquele dia em Lima. Mas o jogo só começou a mudar mesmo a favor do Flamengo depois que Diego Ribas entrou em campo. Aos 66 minutos, ele entra no lugar de Gerson. Só que mesmo com essa melhora, o time carioca não conseguia chegar no gol ainda. Até que aos 89, mano...
89, cara, meu Deus. O Gabigol que tava uma draga naquele jogo. É sério, cara, se você pegar pra ver a partida completa, ele não acertava nem o caminho de casa. A bola tava queimando no pé dele. Só que é impressionante como nesses momentos parece que, sei lá, irmão, o cara tem a própria estrela dentro dele, Gabigol, tá ligado? Ele não nasceu aqui no Gabigol céu pode com a estar uma lua, tem merda. a própria lua lá dentro. No próprio Flamengo, nos últimos anos, o jogo da Copa do Brasil contra o Galo foi um exemplo, pô. O Gabigol, pô, terrível, caiu uma, duas bolas no pé dele e fez um dos gols contra o Atlético Mineiro. Mas o Gabigol é aquele tipo de jogador. Agora no Cruzeiro, eu acho que ele tá melhor, né? Eu acho que atualmente ele é reserva do Caio Jorge, que mais uma vez também é um jogador de Santos, vai tomar no cu, né? Todo mundo que sai do Santos brilha nessa porra. Mas atualmente ele é reserva, mas quando ele tem entrado, pelo menos pelo que eu vejo os torcedores do Cruzeiro falando, ele tem ido bem. Vira e mexe, ele dá uma assistência, faz um outro gol ali. Acho que ele até chegou a fazer um agora no Grêmio, mas estava impedido. Mas, pô, o Gabigol é aquele tipo de jogador de jogo grande, tá ligado? Ele pode estar uma tiriça, pode estar, porra, na completa merda. Se for um mata-mata, se for um jogo de vital importância pro seu time, bota o Gabigol nem que seja pô, durante uns 20, 30 minutos que ele é o cara que mais tem chance de te arranjar alguma coisa ali, tá ligado? Ele vai arranjar uma assistência, ele vai tirar 2 gols de virada, faltando segundos pra acabar o jogo. Pô, nesse ponto de ser decisivo, ele é foda. Não à toa que ele tem tanto gol em final assim. Enfim, pro bom entendedor, a minha palavra basta, né? Logo depois de uma assistência do Arrascaeta, Gabigol aparece dentro da área pra só empurrar aquela bola pro fundo do gol, empatando o jogo aos 89 minutos. E aí, beleza, os próprios jogadores do Flamengo já falaram várias vezes que naquele momento eles estavam só esperando a prorrogação começar. Só que aí, cara, 3 minutos depois o Diego Ribas pega essa bola e faz o lançamento. E com essa baita ajuda do Lucas Prato, que praticamente ajeita a bola pro Gabigol. E aí não tem jeito, né, cara? Ela cai justamente na perna esquerda dele, que só manda um chutaço e o goleiro do River não consegue chegar nela. Gabigol virava o jogo para 2-1 aos 92 minutos de jogo, cara, garantindo a Libertadores 38 anos depois. E como se já não bastasse ser uma virada desse nível, aquele jogo também foi a primeira final única de Libertadores, o que dá um tempero a mais pra ele aparecer aqui nesse vídeo, né? Olha só quem vai aparecer de novo aqui agora. Adivinha? A gente vai voltar só um pouco no tempo, agora pra 2017. Barcelona contra Paris Saint-Germain. Em 2017, cara, o Paris Saint-Germain pegou o Barcelona nas oitavas de final e aplicou um 4-0 pra cima do clube catalão lá na França. Mas aí o Neymar foi e resolveu meter um post no Facebook. Meu Deus, mano, Facebook parece que isso foi ontem, mas já tem quase 10 anos. Enfim, ele fez um post no Facebook. Quem usa Facebook hoje em dia tá, né? Bastava ter né? Já passou da época já. E quem acompanha sabe que nessa época o Neymar falava e fazia. Ele entrou em campo no jogo da volta e acabou com a partida, resultando em uma das viradas mais épicas da história da Champions. Com Suárez marcando esse primeiro gol e abrindo o placar. E aí, cara, logo depois o Kurzawa resolve dar uma ajudinha, fazendo esse gol contra, ampliando o placar do Barça para 2-0, ainda no primeiro tempo. Voltando do intervalo, gol do Messi, de pênalti aos 50 minutos. Ou seja, já tava 3-0, irmão. Toda aquela vantagem que o Paris construiu já tinha praticamente acabado, porque só faltava um gol pra empatar. Só que aí, cara, o Cavani faz um, né? O PSG resolve jogar algo parecido com futebol e o Cavani aparece pra diminuir o placar pra 3-1. E como naquela época ainda existia o critério no gol fora de casa, o empate no placar agregado favorecia o PSG. Então o Barça agora tinha que fazer mais 3 gols em 30 minutos. Resumindo, esse gol do Cavani foi como um balde de água fria para os torcedores lá no Camp Nou. O Barça continuou tentando, mas parecia que não ia ser naquele dia, velho. Até que aos 88, uma falta para o Barcelona. Neymar pega a bola e marca esse golaço que você tá vendo aqui agora. É impressionante. Esse gol é bonito pra caralho. Ele não sentia pressão nenhuma, tá ligado? Aí veio o pênalti no Suárez, né? Que o Ney cobra. E não é à toa que essa é com certeza a melhor partida dele em solo europeu, né? Neymar jogou muito nesse jogo. Um golaço decisivo para o Barcelona continuar sonhando. E logo depois desse gol de falta, cara, pênalti em Suárez. Vamos combinar que esse pênalti não foi pênalti, do Mandrake, né? Mas naquela época foda-se, praticamente toda rodada tinha algum lance polêmico desse. E olha que hoje em dia ainda tem gente que prefere o futebol sem VAR, cara. Vai entender, né? Neymar então toma a iniciativa, pega a bola, bate e claro que ele converte. E essa loucura toda tava acontecendo aos 90+1, moleque. Já nos acréscimos da partida. E agora o Barcelona precisava só de mais um gol para concretizar uma das maiores viradas da história da Champions. E eis que surge um herói improvável. Sérgio Roberto. Com a bola dominada mais uma vez. Eu tô falando que nesse jogo ele fez tudo. Ele avança, faz esse cruzamento aqui que, mano, isso aqui não é nem cruzamento, né, cara? É um passe. Olha que coisa linda. Até que Sérgio Roberto, o herói improvável, aparece dentro da área para finalizar e marcar o seu gol. Barcelona 6-1
estão concretizando o que talvez seja a maior virada da história do clube. Eu não vou confirmar aqui porque eu não Do peguei a clube história toda do e Barcelona talvez pra da poder Champions, dizer se se pá, mano. realmente ela é a maior virada. Mas das que eu vi, com certeza é a maior virada do Barça, mano. O que parecia impossível aconteceu. Em uma noite cheia de polêmicas, O impossível PSG aconteceu, cai meu Deus do perante o céu. Barcelona, Já que girei foi André Henry. dominante e comandado por Neymar durante os 90 minutos. Isso foi também o maior responsável por ativar uma rachadura no multiverso que fez o Paris Saint-Germain despejar um É verdade, caminhão de né? dinheiro pra Esse jogo aí foi o que teoricamente começou a dar merda, né? Porque o Neymar fez tudo o que fez e aí o Messi sai na capa das revistas, dos jornais, falando, meio que dando os créditos ao Messi, né? Que, pô, querendo ou não, se o time tem um Messi, ele sempre vai ser o destaque, independente do que aconteça, tá ligado? Mas, pô, meio que dar os créditos, dar o holofote desse jogo pro Messi ao invés do Neymar, foi meio sacanagem da imprensa. Não sei se foi só da imprensa espanhola, mas eu imagino que a espanhola talvez tenha sido a principal justamente por ser o Barcelona. Mas enfim, foi a contratar pica. o Neymar, né? E Se aí, não fosse isso, talvez a gente tivesse Neymar por mais tempo no Barça ou em algum outro time que não fosse o PSG. o resto você já sabe. Eu nem ia colocar essa virada aqui do Barcelona contra o PSG porque ela foi em 2 jogos, né? As outras viradas que apareceram nesse vídeo até agora foram todas decididas em só uma partida. Mas essa é tão emblemática, mas tão emblemática, mano, que não tinha como deixar ela de fora. Agora, chegando na última virada do vídeo, vamos avançar mais no tempo pra 2022. Real Madrid contra... Esse jogo é putaria, moleque. Pô, o Rodrigo entrando e botando o City pra mamar com 2 gols em 2 minutos é Manchester City loucura. no Santiago Acho que foi em 2 minutos. Bernabéu, mais uma vez na Champions League. Cara, sinceramente, eu acho que de todas que eu falei até agora, essa é uma das mais inacreditáveis. Primeiro porque Essa o é. City jogava muito mais bola que aquele Real Madrid lá do Ancelotti. Pô, o City, pô, era do Guardiola, o melhor técnico da história, possivelmente. Contra o Real Madrid, que tava se superando cada vez mais nessa competição. Essa Champions inteira do Real Madrid foi uma loucura, pô. Ganhou no sacrifício do PSG também do nada, tirando 3 gols da cartola. Aí ganha do Chelsea, ganha também nas loucuras. Ganha do City nas loucuras. E a final tomando um sufoco absurdo pro Liverpool, com o Courtois fazendo o jogo da vida dele. E o Vini vai lá em uma bola, faz gol e o Real Madrid ganha, moleque. Essa campanha foi Em sacanagem. 2022. E se a gente for olhar os outros casos que eu citei aqui no vídeo, praticamente todos eles eram os favoritos. O Real Madrid era favorito contra o Atlético de Madrid lá em 2014, o Brasil era favorito contra a Inglaterra, afinal de contas o Brasil sempre O Barça tem que era ser favorito contra o em Copa do Benfica. Mundo, né? Bom, pelo menos era assim O antigamente. Barça também era Barcelona favorito era contra o muito PSG. favorito contra o Benfica esse ano, até porque o Barça tava voando. O Flamengo vinha no seu melhor momento na temporada e O Flamengo eu não sei porque eu não acompanhei muito na época. Não sei se talvez o Flamengo não fosse tão favorito porque, por mais que tivesse sendo o melhor ano ali e tal, sendo campeão brasileiro também, o River era o atual campeão da Libertadores. Então talvez tivesse em pé de igualdade. Mas esse aqui realmente. É porque, tipo assim, você jogar a Champions League contra o Real Madrid é difícil você falar que você é o favorito contra o Real Madrid, tá ligado? É uma pica. Mas, pô, pelo que esse City jogava, por ser do Guardiola e tudo, e pelo que já tinha sido o primeiro jogo, que acho que acaba 4-3, eu acho, né? 4-3? 4-2? Enfim, não lembro. Mas pelo que já tinha sido o primeiro jogo também, por mais que fosse na casa do City, o City se mostrou superior, tá ligado? Mas, pô, ninguém, nem o fã mais assíduo do Real Madrid esperava que o Rodrigo ia entrar e fazer 2 gols em tão tava, cara, pouco tempo, tá fazendo ligado? um ano mágico lá em 2019. Então ele era sim favorito, mesmo que o River fosse o atual campeão. O Barcelona também tinha jogadores muito superiores àquele Paris Saint-Germain, tanto que conseguiu a virada épica por 6-1, né? Mas nesse sexto e último caso, cara, sinceramente, o Manchester City dominava o Real Madrid nas duas pontas, tanto no ataque quanto na defesa. No primeiro jogo na Inglaterra já foi loucura, mano. Os caras venceram o jogo por 4-3 e saíram de Foi campo 4-3 parecendo mesmo. que tinham perdido. É doido isso, porque você conseguia ver Não, isso aí foi loucura. Os jogadores do City saíram meio putos. O ar que se sentia era que o City tinha saído derrotado mesmo ganhando do Real Madrid, tá ligado? Mas é porque, tipo,
É difícil explicar, mano. É difícil explicar esse jogo e essa campanha do Real Madrid, mano. A cara de desespero sabendo que o jogo da volta era no Bernabéu. E bom, a partida de volta começa e tava dando a lógica, cara. O Manchester City dominava totalmente o jogo, tendo mais posse de bola, finalizando mais e principalmente mantendo o jogo no ritmo que eles queriam. E mesmo que a vantagem fosse de só um gol, o Manchester City poderia administrar e sair vencedor daquele jogo com qualquer empate. E pra melhorar City ainda mais a situação dos tem o gol do ingleses, Walker. aos Do Walker 73 não, do minutos, Mahrez. Mahrez abre o placar. Mano, a E aí o partida ali Rodrigo já entra e tava faz na dois. bacia da City. 2 gols à frente, o time era muito melhor na partida, era só administrar. Até que ele, o gênio Guardiola, não contava com a famosa levantada de sobrancelha do italiano Ancelotti. Ele virou pro que hoje em banco, dia é treinador levantou da a seleção sobrancelha, brasileira de futebol. olhou pro Rodrigo e falou: vai lá, moleque. Falar isso, temos um treinador decente, mano. Pode ser que não dê certo, é claro, futebol é muito imprevisível, mas, mano, é muito melhor do que os caras que a gente tem por aqui. E se você falar que não dá o mínimo de animação pra assistir os jogos do Brasil agora, você tá mentindo. Para de ser chato, vai. Agora vai. Assim, os primeiros jogos não foram lá muito empolgantes, tá? Mas eu tenho fé que se alguém pode dar jeito nessa seleção é um Ancelotti. Ai, meu Deus, agora vai. Tem que ir, por favor. Voltando pro jogo do Real, rapaziada, essa aqui era a porcentagem de chance aos 90 minutos de jogo. Simplesmente 1% Bizarro, de né? chance do Real sair com a vitória. Bizarro Essa demais, porcentagem de moleque. Era só pro Caralho. futebol mesmo, né? Se fosse qualquer outro esporte, era 0, vamos combinar. E aí, mano, em uma jogada totalmente aleatória ali, já aos 90 minutos de jogo, Camavinga faz um lançamento que encontra Benzema e o Benzema escolhe Joga pra dentro da área e o Rodrigo faz um. aparecer e mandar pro fundo do gol. Empatando, então, o placar em 1 a 1. E o gol seguinte é mais bizarro ainda, porque o Carvajal meio que se perde ali e fica na dúvida se vai cruzar, não vai, cruza meio sem ângulo e vai na cabeça do Rodrigo. O Asensio recebe a bola perto da linha de fundo, cruza e o Rodrigo aparece novamente pra marcar. Simplesmente virando o jogo em 1 minuto, cara. Aos 90 mais 1. E, cara, esse lance é tão bizarro que se não fosse essa leve desviada aqui no jogador do City, o cruzamento não sairia perfeitamente na cabeça do Rodrigo como foi, mano. É muito louco a gente pensar como que vários detalhes influenciam numa partida de alto nível desse jeito. E é isso, cara. O Real Madrid naquele momento tava virando o jogo pra 2 a 1 e conseguindo um empate no agregado, levando o jogo para a prorrogação. O City ficou na frente no placar durante 180 minutos, cara. Tudo isso pra tomar o empate no final. E aí esquece, cara. O psicológico dos jogadores foi pro brejo. Aí não tem como mais. Prorrogação e o Benzema Quer dizer, ainda tinha como, até o Benzema sofreu o pênalti. Tem um detalhe especial que ele oferece ao Rodrigo essa bola, mas o brasileiro preferiu deixar a bola para o artilheiro mesmo, que não... Pô, e aí eu entendo o Rodrigo, que tipo assim, se o Rodrigo faz o terceiro, moleque, ele sai com uma... Porra, batendo pau na mesa, falando, caralho, eu botei a gente na final sozinho, tá ligado? Porra, fiz 3 gols e foda-se. Só que se o Rodrigo perde, não só ele perderia a chance de matar o jogo, por mais que ainda tivesse tempo de prorrogação, ele não só perde a chance, como ia reacender o espírito do City e falar, opa, ainda dá, ainda tamo aí, bora. E também, se o Real Madrid acabar desclassificado, ele ia ser, porra, execrado pela mídia espanhola. Que, convenhamos, já não é a mais educada do mundo, principalmente com jogadores não europeus, não brancos, né, convenhamos. A gente vê isso com uma certa frequência. Mas, pô, ia execrar porque Rodrigo não é o batedor oficial do Real Madrid, mas que se aparecer, quis fazer pressão para que ele fosse o responsável pela classificação, fazendo um hat-trick, não sei o quê. Pô, o que a mídia ia malhar em cima dele não ia compensar, tá ligado? Então, pô, já fiz a minha parte, já fui o herói aqui de trazer essa porra desse jogo pra prorrogação. Benzema, faz aí você, pô. Se perder, porra, o Bel é seu, eu ainda continuo saindo como herói. Desperdiça, virando o jogo para o Real na prorrogação. E com isso, o Real Madrid elimina o Manchester City de uma forma épica. O bagulho é cinema. Quem assistiu isso ao vivo, com certeza ainda lembra de cada detalhe. Eu lembro dessa porra, mano. Precisei pesquisar pra poder... Eu não lembro se eu tava em... Eu acho que eu tava em casa nesse dia, mano. Ou não. Isso foi em 22? Foi. 24 foi o Real Madrid, 23 foi o City, 22 o Real Madrid, 21 tinha sido o Chelsea, não me... Então se foi em 22, eu tava trabalhando no dia. Muito possivelmente eu assisti esse jogo, tipo assim, eu não tenho vívido na minha memória o que eu tava fazendo durante o jogo. Eu sei que eu estava assistindo, mas eu não lembro se foi em casa ou se foi no trabalho. Mas se foi no trabalho, puta que pariu, pô. Deve ter sido o melhor expediente da minha vida, porque eu não tava prestando muita atenção e do nada brotou esse jogo. Escrevi essa parte aqui, cara, tá tudo muito... Ah, não, não, pera.
Pô, eu acho que eu tava no jogo, sim. Eu tava lembrando de eu assistir em casa, mas eu acho que foi na final, porque a final é final de semana. É, aqui, possivelmente, eu tava trabalhando na hora. Pô, minha hora de almoço deve ter sido foda Muito nesse dia. recente na memória. E foi assim que o Real garantiu a sua presença na final da Champions League contra o Liverpool, onde saíram campeões com um gol de Vini Júnior e uma atuação gigantesca do Courtois. Agora você vai pegar esse top 6 aqui do vídeo e deixar nos comentários qual é o seu top. Isso é claro, né? Porque o like eu tenho certeza que você já deixou e já se inscreveu no canal. Vou estar deixando aqui É aquele vídeo nóis. da R9 que eu prometi e também mais um vídeo especial caso você queira assistir depois, valeu? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Hein? Fui! Pô, videozão, videozão, videozão. Pô, muito foda aqui, mano. Eu acho que eu concordo com todas. Todas foram viradas. Não sei se todas foram inacreditáveis. Porque, por exemplo, essa do Benfica contra o Barcelona, né? Do Barcelona em cima do Benfica. Eu não diria que era inacreditável, porque por mais que ainda fosse na fase de liga, a gente já tava vendo que esse Barcelona do Hans Flick era meio bizarro, tá ligado? Podia virar um jogo do nada, podia meter uma pressão louca e arranjar 3 gols em 10 minutos. Então talvez ela não fosse inacreditável, até porque o Benfica não era um time muito forte, né? Convenhamos. É, mas todas as outras, pô, a do Real Madrid era improvável pelo tempo em que o gol acontece, né? Pô, nos acréscimos já, né? 90 mais 3. A do PSG, pô, era bizarro você achar que ia virar um 4-3, um 4-0, era loucura. O do City era loucura porque, pô, era contra o City do Guardiola, tá ligado? Não à toa que no ano seguinte esse mesmo City mete 4-0 no Real Madrid no Etihad, tá ligado? Pô, é loucura demais. Mas isso é muito foda, pô. Isso é muito foda. Você presenciar esse tipo de parada aqui é loucura. Talvez jogo único seja mais emocionante, como é o caso da final da Libertadores do Flamengo, por exemplo. Seja um bagulho de. Mano, até os 88 você tá, tipo. Caralho, aquele sentimento horrível. Você já tá querendo desligar a TV porque você, pô, você não quer ver o outro time levantando a taça e o seu time com a medalha de segundo lugar. Mas do nada seu time vira o jogo e caralho, você vai do inferno ao céu em segundos, tá ligado? Deve ser muito foda, tá ligado? Deve ser muito foda. Infelizmente tá difícil de eu vivenciar isso, porque o Santos sequer chega em um mata-mata, sequer chega numa final. Aí ficou uma bosta, né? Vai fazer o quê? A gente tem que se contentar com a virada dos outros times. Maldito seja os últimos presidentes desse time maldito.